Vamos lá, além de limpar campos, nós vamos ter um outro método aqui que é para habilitar os text box. Vamos ser então os nossos formulários, né? Então vou colocar aqui o seguinte: private void habilitar. E aí eu vou ter a opção de escolher, né, se vai estar habilitado, true, ou se vai estar false. Então eu tenho que chamar aqui uma variável do tipo booleana que eu vou definir com o nome de valor. Beleza. Aqui então eu vou colocar o seguinte: o meu campo de texto, txt_nome, ele vai receber a opção read only e eu vou colocar aqui para ele receber o meu valor. Mas raciocinem comigo aqui. Vamos supor que eu queira então, né, no momento do meu código, esse é o botão do nome. Vamos supor que eu queira, vamos colocar ali uma opção que ele teria que estar desabilitado. Como, por exemplo, seria difícil, porque o nome pode estar habilitado em várias questões. Mas vamos supor que eu entre em modo de deleção, né? E aí eu não queira mexer nos campos, no campo nome, só quero deletar o registro, né? Então, por exemplo, se eu quiser definir que o campo nome fique inativo, né, que ele não esteja aqui, que ele só esteja em modo leitura, vamos supor que eu chame aqui o meu método habilitar, né, e coloque aqui para ele true, na posição que ele pede ali. Aí, quando ele chegar aqui, ó, o campo txt_nome, então o read only dele ficaria true. E não ele ficaria habilitado. Se o campo read only, que é apenas leitura, tiver true, ele vai ficar inativo, ele vai ficar somente em leitura. Então, quando eu quiser, né, que ele fique habilitado, eu tenho que negar esse valor. Para negar um valor é só colocar a exclamação antes. Com isso, se eu chamar o método habilitar para habilitar os campos e deixar eles visíveis, eles habilitados com possibilidade de edição, né, e aí então eu colocar habilitar true, não, eu quero que eles fiquem habilitados. Seria, por exemplo, o campo na hora do momento de editar. Então, vou lá chamar habilitar igual true, porque eu quero, quando eu entrar no método de editar, eu quero que meus campos estejam habilitados para que eu possa escrever neles. Então, se ele tiver habilitado, o txt aqui, nome, por exemplo, na opção read only, ele tem que ficar falso. Então, ele vai negar, ele vai ir ao contrário do que eu coloquei. Então, ele vai estar só como apenas leitura? Não, ele vai estar, né, normal. Então, aqui você vai passar negando, por quê? Nós vamos selecionar se eu vou habilitar ou não. Então, o true é que eu estou habilitando. Se eu estou habilitando, ele não pode ficar como apenas leitura. E os outros também eu vou fazer dessa forma. Então, aqui o sinal de exclamação é para negar o valor. Se ele tiver habilitado, ele não pode estar como apenas leitura. Se ele tiver como false, aí sim, então, né, ele vai estar como apenas leitura. Então, aqui é só mudar as outras informações, a descrição, depois a gente vai testar também na prática, não se preocupem quanto a isso. E aqui a ID categoria. Perfeito. Tendo feito isso, né, eu já tenho o método para habilitar os text box. Vou dar um Ctrl C, porque além de habilitar os text box, eu tenho que habilitar também os botões. Né? Então, vamos supor que quando eu entrar no modo de novo registro, não tem como eu editar, mas tem como eu salvar, né? Poderia ter como eu cancelar. Então, eu tenho que entender essa habilitação dos botões. Quando eu entrar no método editar, eu não posso salvar, eu tenho que utilizar o botão de edição. Eu tenho que utilizar ali, eu não poderia criar um novo botão, por exemplo, um novo registro. Então, se eu estou no método de edição, eu tenho que editar aquele que está ali primeiro. Depois que eu finalizar aquela edição, aí sim é que eu vou poder criar um novo registro. Então, quando o botão editar estiver habilitado, o novo não pode estar. Quando o botão novo estiver habilitado, o editar não pode estar. É só um exemplo aí. Então, aqui vamos fazer o seguinte, private void, né? Vamos chamar ele aqui de botões, ok? Vou saber então o que é essa função. E aqui eu não vou precisar passar uma booleana, tá? Eu vou passar isso agora na hora em que eu for utilizar. Antes aqui eu só vou fazer um teste, então eu vou fazer o seguinte, se o meu this ponto é novo, que é já a variável booleana que eu tenho lá em cima, e para utilizar um i aqui, né, eu coloco essa minha... um i não, perdão, esse aqui é um bool. Eu quero fazer dois testes. Verificar se o meu é novo, ele eles estão igual a true, e se o meu editar também está. Então, eu posso utilizar esse meu pipe, essa barra, que fica geralmente do lado da tecla Z aí, para testar isso. Então, this ponto é editar.
Se o meu novo e o meu this.editar, eles forem true, não tem necessidade de eu fazer isso aqui, tá? Já quando eu estou verificando se é verdadeiro, basta eu colocar ele, né? Não tem aquela necessidade. Se eu fosse verificar que é falso, aí sim, eu tenho que colocar 2 iguais, porque é para verificação falsa. Mas quando é verdadeiro, não tem necessidade. Então, só de eu colocar se algum objeto somente significa que ele está testando se ele é verdadeiro. Vou abrir aqui chaves, né? E na próxima aula eu vou dar sequência aqui e continua a explicação.